Graça e paz, irmãs. Obrigada por estar aqui com vocês. Se Deus me trouxe aqui, Deus tem um propósito na vida de vocês. A igreja tem que estar preparada para receber as crianças autistas. Porque no ano 2000, a cada 150 crianças tinha uma criança autista. Hoje, a cada 31 crianças tem uma criança autista nascida. Então, vocês podem ter filhos, netos, sobrinhos, e a igreja tem que estar preparada para receber com amor essa família. Porque o transtorno do espectro autista, ele destrói muitas famílias, muitos casamentos. Tem o divórcio porque o pai não consegue lidar com a situação. Então, a igreja tem que estar com braços abertos para acolher essas mães. Eu sou a Alessandra, sou especialista em educação especial, sou mãe de menino autista. E o meu canal no YouTube é Autismo Cicatrizes do Amor. Eu escrevi um livro para ajudar as mães a fazer as terapias em casa. Porque aqui na nossa região a gente não tem muitas terapias disponíveis. Então a criança faz 10 terapias e daí volta para o final da fila e às vezes fica tempo sem fazer as terapias em casa. Tem a intervenção na fala, na parte sensorial, na parte psicológica. Então, com esse livro, além de transmitir o amor de Deus, que as mães vão se sentir acolhidas pela palavra de Deus ali presente, elas também vão conseguir aplicar e ajudar o desenvolvimento do filho em casa mesmo. Essa é a minha família. Meu esposo Bruno, meu filhinho Lucas e o meu Gabriel, que ele é autista com 8 anos. Eu descobri o autismo dele, ele tinha 1 ano e 4 meses. E como que eu descobri? Ele ia para a escola desde pequenininho. Eu trabalhava no banco e eu viajava muito. Então eu ficava mais tempo fora e meu esposo acompanhava. E quando ele era criança, ele já ficava na creche, ali no CEMEI. E ele era uma criança que ele ficava debaixo da carteira. Ele não queria brincar com os outros amiguinhos, porque ele gostava de ficar isolado. E na salinha dele, todas as crianças já andavam e já falavam. E ele não. Então a professora percebeu que tinha alguma coisa diferente nele e falou pra gente. Só que como eu nunca tive outro filho e não tinha crianças pra gente comparar, eu achava que era normal, mas que tinha algum atrasinho, né? Até que a gente assistiu uma reportagem da Record. E todos os sinais de autismo, a maioria o meu filho tinha. E daí a gente pensou assim, poxa, ele pode ser autista. E daí a gente foi para Curitiba fazer o exame, né, um teste. Na primeira consulta, com 1 ano e 4 meses, o meu filho já saiu com o diagnóstico. Porque ele não respondia. A gente falou, Gabriel, vem aqui com a mamãe, Gabriel. Até engatinhar, ele não queria engatinhar. E ele não, e parecia que ele não ouvia. A gente fez até exame de audição para ver se ele tinha alguma surdez. Não era a surdez, a perfeita audição dele. Era o autismo que estava atrapalhando o desenvolvimento dele. E a gente iniciou as terapias. O Gabriel, ele não falava até os 4 anos de idade. Não falava nada. E ele gritava muito e chorava bastante. E para acalmar ele tinha que tomar vários banhos durante o dia. Ele ficava horas no chuveiro ali com água. Trazia aquela calma sensorial para ele, sabe? E a gente sofreu muito. Porque para dormir, ele quase não queria dormir. O meu esposo tinha que abraçar ele forte, segurar firme, para ele não se movimentar, para ele conseguir dormir. Porque senão ele ficava quase a noite inteira acordado e o dia inteiro acordado. Era uma coisa muito diferente. Esses sinais, isso causa para a família um desgaste muito grande. A maioria das mães ficam exaustas. Porque você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Você tem que estar o tempo todo em alerta. Então você está constantemente cuidando e daí você não consegue, às vezes, se olhar, se cuidar, né? Então é muito difícil as mães que têm um filho autista. E aí tem vários níveis, o leve, o intermediário e o severo, né? O Gabriel, ele era quase um severo. Daí ele começou a tomar medicação e o que acalmou ele. E daí ele conseguiu aprender. Até então ele ficava andando de um lado
trauma sensorial. E a medicação ajudou ele a aprender mais. Então ele tinha bastante preconceito da medicação. Poxa, eu vou deixar meu filho dopado? Não é. Ele vai ajudar a criança a concentrar e estimular ele a aprender. E daí ele vai conseguir parar para observar. Porque as crianças, até os 6 anos de idade, é uma esponjinha. Ela observa e aprende. E o Gabriel, como ele ficava muito fora de si, ele não prestava atenção e não conseguia observar a nossa boca para poder copiar uma palavra. Então ele demorou muito tempo para poder falar. Mas graças a Deus, hoje ele consegue se expressar bem. A professora Dayana ajuda bastante, gente, desde o primeiro ano de idade. Desde a primeira série, né? Primeira série. Ela foi um anjo de Deus enviado na nossa vida. Na escola ninguém queria ficar com o Gabriel, porque como ele era muito ativo, ele não consegue ficar sentadinho ali paradinho. Porque ele é uma criança atípica, ele tem que estar andando até se regular. E muitas professoras não têm experiência, não sabem lidar com a situação. E a professora Dai carrega a presença de Deus. Tem um amor, é diferente de qualquer curso ou papel. É o carinho, a atenção. Então, o amor de Deus, através da vida dele, conseguiu ele gostar de estar na escola. Eles me ligavam todo dia para ir buscar ele mais cedo. Daí a Dai entrou na nossa vida, ele consegue ficar até o final da aula e aprender. Que é para isso que ele está indo na escola. Graças a Deus. Pode. E agora a gente vai falar sobre os sinais de autismo. Eu quero que vocês abram o coração. Prestem atenção. Porque o meu filho hoje consegue falar porque ele iniciou as terapias muito cedo. Porque é todo dia estimulando, todo dia um pouquinho. Porque a criança só vai aprender todo dia incentivando e aprendendo. Porque ela já tem essa dificuldade do aprendizado. Então tem que estar estimulando constantemente. Então esse comportamento é só da idade ou pode ser algo maior? Então prestem atenção. Filhos, netos, sobrinhos, comecem a olhar com um olhar crítico. Porque se vocês iniciarem um processo de terapias, vai ajudar o mais rápido possível essa criança a desenvolver. É para o futuro dela, para ela ser independente. E quando vocês não estiverem mais aqui? Então elas têm que saber fazer as coisas sozinhas. Tem que aprender viver em sociedade, né? Só estimulando. É a dificuldade de interação. A falta de contato visual. Quando você vai conversar com a criança, ela te olha no olhinho ou ela olha rapidinho e já vira. Presta atenção se ela tem esse comportamento, que é comum do autismo. Isolamento social, ficar sozinho. Meu filho, ele gostava, mesmo na sala de aula, ele ficava num cantinho, brincando com os brinquedinhos ali dele, da maneira dele, né? Mas ele não gostava de ficar onde tinha muitas pessoas. Pouco ou nenhuma resposta a estímulos sociais, como sorrisos ou quando é chamado pelo nome. Ele chamava Gabriel, Gabriel, vem aqui com a mãe. Ele não olhava, ele parecia que ele não ouvia. Então prestem atenção também se a criança, ao chamar, se ela não vem em direção a vocês. Outra de comunicação, gente, é falta de balbuciar. Porque a criança tem que falar pá, 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 bá, 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 já quando o bebezinho. E se a criança não balbuciar, ela não vai conseguir falar. Então é atraso na fala, uso repetitivo das palavras ou frases. Às vezes a criança já é maiorzinha e ela repete a mesma palavra constantemente. Também é um sinal de autismo. E dificuldades em entender expressões faciais. Então, quando a criança não percebe que você às vezes está triste ou se você está sorrindo, como ela não olha, ela tem essa dificuldade de percepção da expressão facial. Ou comportamentos repetitivos, estereotipias. É muito comum, são crianças que têm bastante balançar os braços, as mãos, os dedos, a cabeça, ou até pular. Tem crianças que, para ela se regular, ela fica com esse movimento repetitivo. Hiperfoco, interesses incomuns ou excessivos a determinados objetos ou atividades. Então, o Gabriel, ele ficava no ventilador. Ele gostava de ficar rodando a hélice do ventilador por horas. Ele pegava o carrinho, em vez de brincar assim,
ele ficava rodando a rodinha. Então, observe os seus filhos se eles têm esse comportamento. Resistência a mudanças ou apego à rotina. Então, quando eu saía com o Gabriel de carro e esquecia o celular em casa e tinha que voltar, era um Deus nos acusa. É um desespero, porque ele não entendia. Aquele caminho ele tinha que ir até a escola, a gente tinha que voltar com ele, ele entrava em crise, para ele era muito difícil. E organização de objetos de forma específica, ele pegava o carrinho e ele colocava um atrás do outro enfileirado. Então é uma característica comum do autismo, a maioria das crianças fazem isso. Sensibilidade sensorial, hipersensibilidade a som, a luzes, toques, alguns tecidos e texturas. Então o Gabriel, ele tinha dificuldade de colocar algum tipo de roupa até hoje. Ele gosta de paninhos bem fresquinhos, que não encoste quase nele. Senão, gente, ele ficava na sala de aula e tirava a roupa. Eu cortei a manga, né? E aí ela chegou um dia a cortar a manga, porque ele não estava aguentando, estava incomodando ele. Essa sensibilidade é muito comum. Hiperfoco, né? O Gabriel sempre gostou de água, então piscina, ele fica horas mergulhando ali para a parte sensorial, para se acalmar. Resistência a certos alimentos por causa da textura. Então o Gabriel ele comia só caldinho de feijão com Neston, como se fosse uma sopinha. Ou eu batia tudo no liquidificador para ele conseguir comer, senão ele não comia nada o dia inteiro. Então tem que prestar atenção, se às vezes ele não gosta de comer arroz, feijão, ou ir introduzindo devagarzinho, um pedacinho de cada vez para a criança conseguir se alimentar. E andava na ponta dos pés. Então ele não conseguia pisar, ele ficava andando assim, ó, quando ele era criança. Então, observar esses sinais. Então, os sinais de autismo podem variar de pessoa para pessoa. E nem todas as crianças no espectro autista apresentarão todos os sinais. É fundamental consultar um profissional, neurologista, um psicólogo, um psiquiatra, para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Porque só vocês passando esses sinais para o médico é que ele vai poder dar um laudo. Se vocês não conhecem os sinais, como que o médico vai passar o laudo? Por isso é extremamente importante essa palestra hoje para vocês. Deus quer falar com vocês. Abram o coração. Fiquem sensíveis ao Espírito Santo. Procurem ajuda. E a igreja vai estar de braços abertos para receber vocês. Obrigada.